Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, um bom começo de tarde e uma boa semana. Um casaca no seu coração. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal do Laureano para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Peço a vocês também para se inscreverem no canal alternativo Aceita Vascaína. O complemento do nosso conteúdo a gente tem postado por lá. Fiquem atentos na descrição do vídeo, que eu também deixarei fixado nos comentários o link do canal Aceita Vascaína para vocês se inscreverem. Sem demoras, sem delongas, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre esse jogo envolvendo Vasco da Gama e Ponte Preta. Vamos fazer um prognóstico aí para a partida de quarta-feira frente ao Boa Vista. Vamos falar sobre uma ação milionária aí, dinheiro do Vasco sendo bloqueado novamente na Justiça do Trabalho, sobre a situação de reforços. Vamos falar aqui sobre o Levenciano, a ajuda que ele está disposto a dar para o Vasco da Gama com relação a reforços e também dinheiro para resolver o problema do clube. Vamos lá. O Vasco da Gama foi a Campinas ontem, fez uma partida pífia, 1-1, e Marcelo Cabo mais uma vez não conseguiu passar em branco. Defesa do Vasco da Gama levou um gol. Marcelo Cabo não tem conseguido aí dar consistência defensiva ao time do Vasco. Bolas aéreas na defesa do Vasco é um Deus nos acuda, e ofensivamente o Vasco caiu brutalmente de rendimento. O Vasco aí nos últimos 5 jogos marcou apenas 3 gols, uma média aí de 0,6 por jogo, e isso nos preocupa muito. Há uma pressão interna enorme sobre o trabalho do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo começa a ser questionado pela torcida do Vasco, por conselheiros do clube. Ninguém entende o fato do Matias Galarza não ser titular no time do Vasco. O Matias Galarza virou a 5ª opção deste treinador. Ontem o Matias Galarza entrou faltando aí 7 minutos para a partida terminar. Uma vergonha. E a gente deve ter mudanças aí para o jogo contra a equipe do Boa Vista na quarta-feira. Atenção para o horário, porque o horário desse jogo é às 4h30 da tarde, segundo jogo aí da Copa do Brasil, e o Vasco joga pelo menos por um empate. O Vasco, conseguindo se classificar, ganha aí 2.700.000 de premiação. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação aí na Justiça do Trabalho, ontem o juiz do TRT acolheu o pedido aí do ex-técnico do Vasco da Gama, o Gaúcho, e determinou o bloqueio de 4.600.000 do Vasco da Gama. Isso mesmo. Gaúcho foi técnico do Vasco da Gama em 2012, durante o mandato aí do Roberto Dinamite. Então, mais uma penhora à vista aí. O Vasco que perdeu recentemente o ato trabalhista. Perfeito? Com relação à situação aí envolvendo reforços, no sábado saiu uma notícia que o Léo, ex-zagueiro aí do Cruzeiro, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. O staff do Léo aí oferecendo ele para o Vasco. E, meus amigos, o Léo é um zagueiro que tem 33 anos, que defendeu o Cruzeiro aí durante 10 anos. No último ano ele teve um edema no joelho,
não jogou a Série B pelo Cruzeiro e fica aquela incógnita, né? O Vasco novamente aí apostando em jogadores aí que tiveram lesões recentes. O Léo informa, a gente conhece muito bem o Léo, é um jogador aí que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, mas a gente fica com aquele pé atrás, como que o jogador está fisicamente. Esse jogador aí que vem de muito tempo aí parado. Bom, com relação ao Leven, o Leven ontem fez duras críticas, chutou o balde e falou que o Vasco cruzeirou o pessoal que ficava achincalhando aí o projeto Somamos. O Vasco, que está na 19ª colocação, só está à frente da equipe do Cruzeiro na Série B. Hoje o Vasco ocupa ali a zona do rebaixamento rumo à Série C. E o Leven, ele, além de criticar, o mais importante, mais uma vez ele ofereceu ajuda para esse pessoal que está lá no Vasco. O problema do Vasco hoje é dinheiro. Sem dinheiro não tem como fazer o clube se mexer, se mover. E o Leven ofereceu ajuda. Recentemente a gente viu até o Leven entrando em contato com o Vitor Roma, e o Vitor Roma dispensou aí o patrocínio de uma empresa aí multinacional. Então eu espero que esses caras que estejam lá no Vasco, que tenham vergonha na cara, aceitem a ajuda, porque não tem dinheiro. O que vocês estão fazendo aí é pegar empréstimo aí com banco, empréstimo com pessoas físicas. Então aceita ajuda, porque além de dinheiro, o Leven tem um camisa 10 também acertado para que possa jogar aí no Vasco da Gama. O Vasco está precisando de reforços. Então, por favor, vamos deixar de lado essa situação de política. Aceita ajuda. A gente quer ver um Vasco da Gama forte. O Vasco, com esse time que está aí, com todo respeito aos jogadores que foram contratados, o Vasco da Gama, minha gente, vai permanecer na Série B. O Vasco vai permanecer na Série B. Então é o seguinte, eu espero que haja uma consciência, que a mente dessas pessoas se abram para que possam aceitar ajuda. Porque do jeito que está, o Vasco precisa de grana e reforços. O Pássaro não tem competência. Salgado não tem competência. Vocês não têm competência? Aceitem. Aceitem. Não faça isso com o torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco não merece mais ser achincalhado. A gente teve recentemente com o Leven, lá no escritório do Leven, a gente viu tudo que o Leven tem aí pro Vasco da Gama, que independente de gestão, é um legado que vai ficar aí pro clube, para a diretoria que quiser assim pegar o projeto e dar sequência, certo? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!